Minha gente, passando aqui para dizer que a temporada do Gente de A a Z tá prontinha, viu? Uma coprodução do estúdio Hub 2001 com patrocínio da Cílios e Cia Casa Forte, Releve Alimentação Saudável, Desembolsar e Roval, com apoio da Malu Home e também da Chica Fulô Plaza. Bora comigo que a conversa foi boa, viu? Se liga aí! Oi, minha gente! Tá começando aqui mais um episódio do Gente de A a Z. Esse cantinho da gente, né, pra gente conversar sobre coisas interessantes, descobrir coisas novas e, ó, eu não vou fingir costume não, viu? Nesse episódio, eu não sei nada de futebol, mas estou recebendo aqui um craque. Ele não é pernambucano de nascença, mas é de coração, porque tem uma história linda, já passou por alguns clubes aqui no nosso estado, na nossa cidade. William Alves, seja bem-vindo. Olá, Angélica. Olá, pessoal. É um prazer estar participando do programa e vamos bater um papo, descobrir um pouco sobre a minha vida, o jeito de, né? Já conversou com quem não sabe sobre futebol? Algumas vezes, mas é interessante poder explicar algumas coisas, que a gente possa tirar alguma dúvida, vai ser um papo interessante. Vai ser um papo massa. Obrigada por ter vindo. Eu queria que tu se apresentasse para quem não te conhece. Pode ser que tenha alguém aí que não saiba quem é você, sua trajetória, sua relação com o futebol, sua atuação no Santa Cruz. Se apresenta para a gente. Bom, meu nome é William Augusto Alves Conserva, conhecido como William Alves. E meu primeiro contato com a terra aqui, né, com Pernambuco, foi em 2012. E, enfim, eu cheguei aqui vindo de São Paulo, sou paulista, e me encantei com a cidade, tenho, né, alguns fatos da minha vida aconteceu aqui, acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas eu me apaixonei à primeira vista com, né, a beleza das praias do Nordeste, e hoje eu posso dizer que, né, eu sou um pouco pernambucano, um pouco nordestino, porque esse estado, essa terra me conquistou. Muito bem, pernambucano de coração. E como foi a tua história com o futebol? Como é que começou aí tua trajetória no futebol? De que forma isso transformou tua carreira? Bom, eu como, né, qualquer menino brasileiro, eu acho que tem o sonho de se tornar jogador de futebol. Comigo não foi diferente. Venho de uma família humilde também, que morava em São Paulo. Com 12 anos eu me mudo para o interior de São Paulo e ali começa a minha história no futebol. Eu comecei entrando numa escolinha, vencendo as etapas ali de 12, 13, 14 anos, até chegar no sub-15. E a primeira vez que eu saio de casa, assim, que aí eu saí e acabei não voltando mais morar com meus pais, foi com 17 anos, quando eu fui para Campinas jogar no Guarani. Dali a minha história começou no futebol, fui para Santa Catarina, rodei um pouco, me profissionalizei e cheguei em Pernambuco em 2012, quando eu tinha 23 anos. Já é um bom tempo, já estou com... Já é pernambucana, eu estou hoje com 38 anos, então já são mais de 10 anos atrás e que eu tive o primeiro contato aqui com Pernambuco. Mas a minha história, assim, até se tornar jogador profissional é muito parecida com muitas histórias que tem no futebol brasileiro, né? A gente vem de uma família humilde, que meus pais eram separados, minha mãe é uma mulher trabalhadora que criou e cuidou de mim e do meu irmão. E muitas vezes eu e meu irmão ficava sozinho com vizinhos, parentes, para minha mãe poder trabalhar. E isso foi um combustível para que a gente saísse de casa, lutasse para que pudesse dar uma condição melhor para ela, para o meu irmão. E graças a Deus hoje eles estão muito bem, moram no interior de São Paulo, tive recentemente com eles. Então a gente se alegra em ver que a gente conseguiu lutar, vencer algumas etapas na vida e poder dar uma condição melhor para os nossos familiares. Eu acho que isso é a motivação da gente trabalhar todo dia, correr atrás do pão, né? Então é um pouco do meu começo no futebol. É emocionante, né? Você olha assim para a sua trajetória, de onde você saiu, para onde você chegou, mas na cabeça do William criança, você já imaginava que ia conseguir conquistar tudo isso? Tem muita gente que joga futebol, gosta, que acha até que quer ser jogador, mas de repente acha que aquilo não vai dar certo. Sim, assim, na minha história, né, era um sonho muito grande como menino se tornar jogador de futebol, mas eu não via outras opções, né? Tipo, era um sonho muito grande e eu não me via fazendo outra coisa, eu não tinha motivação para fazer outra coisa. Acho que foi um dos motivos de eu conseguir meu objetivo, né? Eu me dediquei muito, abri mão de muitas coisas
para conseguir me tornar jogador de futebol. Como eu falei, com 17 anos eu saí de casa, já não tinha mais o convívio da minha mãe, comecei a ter a minha independência. E quando eu saí de casa, eu falei, eu saio para não voltar mais, né? Voltar só para visitar, ter contatos em férias com a minha mãe, mas eu saí muito decidido de correr atrás do meu sonho. E eu faria de tudo para conseguir esse sonho de se tornar jogador de futebol. E hoje, olhando para trás, eu não me arrependo das escolhas que eu fiz, das coisas que eu tive que abrir mão, de finais de anos, férias, momentos que eu poderia ter passado com a minha família. Eu não abriria a mão para deixar de viver esse sonho, porque era uma vontade muito grande dentro de mim. E graças a Deus, Deus me ajudou a conquistar esse sonho. E hoje, né, posso voltar a finais de ano ou quando minha mãe vem me visitar e poder ter mudado um pouco a história dela, ajudado ela a ter uma vida um pouco melhor do que a gente teve na infância. Então, acho que assim, essa paixão, esse sonho de me tornar um jogador de futebol, de lutar, correr atrás desse sonho, foi um combustível para vencer os desafios do dia a dia, como qualquer pessoa que corre atrás do seu sonho tem, assim como, né, acho que você também lutou muito para conquistar o que você conquistou, chegar onde você chegou. Não foi diferente também na minha história. Eu lutei muito para me tornar um jogador de futebol e, graças a Deus, hoje eu posso olhar para trás e sentir orgulho de tudo que eu construí, do que eu consegui fazer pela minha mãe e pela minha família. É isso. Quando a gente fala de gente, a gente fala de sonho. E quando a gente fala de sonho, a gente precisa ter essa perseverança. No bate-papo aqui, a gente, no primeiro episódio, conversou com a chefe Negra Linda e ela estava contando um pouquinho da história dela, de persistir, de não desistir, né, de insistir naquilo que ela acreditava. Em algum momento da tua trajetória, houve algum acontecimento que... Não que te fizesse querer desistir, porque você não desistiu, né? Mas assim, que, ai, meu Deus, eu estou meio cansado. Sim, assim, não de desistência, mas eu saio com 17 anos de casa, vou para o Guarani de Campinas fazer o juvenil na época, né? E eu fico por um ano e eu retorno, né? Eu não subo para a categoria júnior ali. E foi um momento de mais indecisão na minha história, assim, que eu não sabia se eu iria continuar a minha trajetória no futebol. E essa dúvida me trouxe muita tristeza, a ponto da minha mãe perceber a minha tristeza dentro de casa e, assim, torcer para que aparecesse uma outra oportunidade. E essa oportunidade aparece em Santa Catarina para mim ir para o Joinville, e ali eu me torno jogador de futebol. Então, esse retorno de Campinas até ir para Joinville foi um momento que a família toda sofreu junto, porque a minha mãe via no meu olhar, via na forma como eu me comportava em casa, que se eu não conseguisse aquilo, ia ser uma coisa que ia me doer muito e talvez eu precisaria de um tempo para assimilar todo esse golpe e correr atrás de alguma outra coisa, né? Ter que estudar e ter uma outra profissão. Então, quando eu retorno ali, que eu fico um momento em casa, eu vejo que até a minha mãe sente um pouco essa dúvida sobre se a minha carreira iria continuar ou não. Aí, depois que eu vou ali para Santa Catarina, eu acabo me profissionalizando e aí eu consigo ter um pouco mais de consistência até me tornar um jogador profissional. Mas eu lembro que sempre que eu estava em casa e havia esse momento de instabilidade sobre se eu conseguiria me tornar um jogador profissional, eu lembro que a minha mãe sentia muito, porque como mãe, ela sente mãe quando o filho sente, né? tá... E assim, a minha mãe também, assim, como você falou que não entende futebol, a minha mãe é uma dessas que entende muito pouco de futebol, mas ela amava muito o filho dela, então ela sentia a dor que eu estava sentindo. E como eu não tive nunca um pai muito presente, não tinha aquela pessoa que pudesse apoiar o meu sonho, que conhecesse mais sobre o futebol, entendesse mais o futebol, e eu pudesse conversar um pouco em casa para tirar um pouco da ansiedade do coração. Eu absorvia tudo isso sozinho e via no olhar da minha mãe a tristeza por ela ver eu sofrendo. Então, às vezes eu queria um pouco de distanciamento, eu queria que aparecesse uma oportunidade para que se eu sofresse longe dos olhos dela. Para que ela não visse, Para que ela não visse. Então, eu estava disposto a sofrer se eu precisasse para conquistar o meu sonho. Então, eu queria que aparecesse uma oportunidade de longe. E essa oportunidade apareceu, a gente fica longe, começa a amadurecer, tem que tomar decisões sendo um jovem ainda, com 16, 17, 18 anos. Então, a gente acaba recebendo muitos convites e a gente tem que saber escolher bem para que a gente não ponha o nosso sonho em risco, para que a gente não se perca no caminho.
E assim, o que eu fico feliz assim, com a história da minha mãe, que graças a Deus ela deu muita liberdade. Assim, ela confiava muito em mim, no meu irmão, e ela nunca foi uma mãe que quis que os filhos sempre ficassem debaixo da asa dela. Ela, apesar de sentir saudade da nossa distância, ela sempre incentivou a gente a correr atrás dos nossos sonhos e nos dar liberdade. Então, eu sei que ela sofria muito com a distância de não estar próxima de mim, mas essa liberdade que ela deu de confiar em mim, saber que eu ia tomar boas escolhas, me ajudou muito a correr atrás do meu sonho e conquistar o sonho de se tornar jogador de futebol. Que coisa boa. E eu fico pensando assim, que apesar de não entender muito de futebol, vou contar um segredo aqui. Eu sou atriz, mas você acredita que antes de ser atriz, eu queria ser jogadora de vôlei? Ai, ai, ai. Eu jogava na escola, minha gente. E foi o seguinte, eu era a pior do time da escola. Ninguém me queria no time, porque eu não tinha força para sacar. Aí, sabe o que eu fiz? Entrei numa escolinha, voltei a melhor da escola e virei atleta revelação. Olha aí. E aí eu me tornei a capitã do time da escola. E assim, eu estou trazendo essa história porque o esporte ele requer disciplina. Uhum. E eu acho que essa disciplina que o esporte ele exige da gente, independente da modalidade, a gente precisa ter na vida também, para num momento como esse, você conseguir ter paciência, resiliência, para não deixar desanimar, sucumbir, ou se desanimar, voltar. Assim, eu tenho uma filha de 11 anos, né, e um filho que nasceu esse ano aqui em Pernambuco. Então, assim, eu falo muito para minha filha, assim, que o esporte é que me disciplinou, né? Como a minha mãe tinha que trabalhar e ela deu essa liberdade para a gente correr atrás do nosso sonho, a gente nunca teve uma criação de ter uma mãe presente que pudesse corrigir algumas coisas, ou um pai que pudesse corrigir algumas coisas. E o esporte fez muito esse papel na minha vida. Como eu falei, com 16, 17 anos eu já estava morando longe de casa, num alojamento, e tendo que tomar as minhas escolhas e as minhas decisões. Então, colocar em risco a minha carreira e a possibilidade de me tornar um jogador de futebol fez com que eu negasse muitos convites na minha vida, de sair à noite, de beber, de contato com droga, de contato com coisas que às vezes o adolescente tem num período de adolescência, de começar a descobrir o mundo. Então, o esporte trouxe muito isso para mim, essa disciplina de, você não pode perder uma noite de sono, porque isso pode te atrapalhar no seu rendimento em campo. Então, esse sonho de se tornar um jogador de futebol foi muito maior dentro de mim, a ponto de eu negar essas escolhas, essas opções que apareciam para mim. Então, o papel do esporte na minha vida foi muito importante. E hoje, como eu falei, eu tenho uma filha de 11 anos e ela vê muito esse exemplo dentro de casa. E, assim, ela poderia, se ela gostasse do futebol, ela poderia tentar ser uma jogadora de futebol, mas eu vejo muito esse contraste entre dar essa liberdade, porque eu também gostaria que ela vivesse perto de mim, eu não queria que ela tivesse uma história longe de mim e da minha esposa, mas eu vejo o sonho dela, ela joga basquete na escola, faz natação, então ela gosta muito de esporte. Gosta de esporte. E eu fico muito entre a disciplina do estudo e deixar ela praticar os esportes, porque muitas vezes ela quer se dedicar aos esportes, ela se dedica muito, ela é muito dedicada aos esportes, ela quer seguir carreira em algum esporte, porque ela vê o exemplo do pai em casa, mas muitas vezes ela negligencia um pouco o estudo. Então, tem que ter um pouco do equilíbrio para dizer para ela que ela pode tentar correr atrás do sonho de ser uma atleta, se ela quiser, mas que ela não precisa abrir mão do estudo, porque até para o esporte, o estudo será importante para ela. Então, assim como foi na minha vida, o esporte serviu para me disciplinar, e creio que também para minha filha vai ser algo importante para dar disciplina para ela, para querer dormir cedo, acordar cedo, se alimentar bem, coisas que às vezes o pai tenta impor isso dentro de casa e não consegue. Mas quando é um sonho da criança, isso ajuda com que ela tenha disciplina na vida dela. Vai reverberando em outras partes da vida, né? Isso, É, muito bom. Eu fico pensando também, assim, você contou um pouquinho da sua... Um pouquinho não, contou um pedacinho aí da sua paixão pelo futebol, né, dessa perseverança que trouxe essa realização. E quando chega o momento também de você perceber que a tua trajetória inspira outras pessoas? Porque aí a sua mãe estava ali na torcida por você, né? Mas quando você se torna uma figura conhecida, tem uma legião de gente que se inspira também, que olha para a tua carreira e vê, poxa, ele conseguiu, então eu posso conseguir também. Eu fico sempre pensando nisso. Quando a gente chega a algum lugar, a gente abre precedente para que outras pessoas vejam que é possível. Sim, assim como quando eu estava iniciando a minha carreira,
eu olhava alguns jogadores, eu olhava algumas pessoas que eram exemplo dentro de campo, na forma de jogar, que eu me espelhava e gostaria de jogar como elas, mas também no comportamento fora de campo, como conduziam a sua vida, a sua disciplina, tudo isso me inspirava e fazia com que, eu gostaria de ser como aquela pessoa. Eu sei que depois que a gente assume uma figura, um papel público, uma figura de exposição, a gente se torna exemplo para outras pessoas. E é muito gostoso quando a gente sai na rua, a gente encontra uma criança, eu levo todos os dias a minha filha na escola, né? E eu encontro com muitas crianças ali entre a troca do turno da manhã para a tarde, ela estuda à tarde. E muitas crianças me abordam e vêm conversar, vêm parabenizar pelos jogos. E eu sei que, de certa forma, alguns têm o sonho de se tornar jogador de futebol e se espelham na gente. E eu penso isso também, que a gente tem que dar o exemplo dentro de campo. Quando eu tenho a oportunidade de falar para alguma criança que tem que se dedicar aos estudos e aos esportes, que a disciplina vai fazer com que ela tenha a possibilidade de conquistar o sonho dela, que foi isso que fez eu me tornar um jogador de futebol. Eu lembro que quando eu comecei, não foi o talento que fez com que eu me tornasse um jogador de futebol. Primeiro eu tive muita vontade, muito esforço, porque tecnicamente eu errava em muitas coisas e foi a disciplina de praticar, a ponto de eu chegar de um nível que eu tinha condição de jogar no sub-15, sub-17, sub-20 e me tornar profissional. Então eu sempre falo isso, que às vezes o esforço vence o talento. Se você só tem o talento, mas não tem a disciplina e o esforço, você talvez não se torne jogador de futebol. Você tendo o esforço e a disciplina, talvez você não tenha o talento, mas você chegue a um nível de se tornar um jogador de futebol. Então, para as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar, eu sempre falo sobre isso. Se dedique, treine, se dedique naquilo que você quer fazer, que você vai ter a possibilidade de se tornar um jogador profissional ou um bom profissional na área que você queira exercer. E também tento dar um exemplo de condição de vida, como se comportar, nas questões dessas opções que começam a aparecer quando você chega na adolescência, quando você chega ali na fase adulta, que muitas vezes vão direcionar onde a sua carreira vai chegar. Às vezes você chega numa base sem muita instrução, começa a morar longe dos seus pais que sempre te disciplinaram, aí você tem certas liberdades, você começa a perder noites sem dormir, se envolve com bebida, com certeza aquilo vai refletir nos seus treinamentos, no seu corpo, porque um atleta depende do corpo para render. Então, se você não se dedicar a essas coisas também, você pode se perder no caminho. Então, a gente tenta dar sempre um exemplo dentro de campo, como forma de como a pessoa gostaria de jogar, mas também fora de campo, como se comportar para que possa atingir os seus sonhos e os seus objetivos. Tem que ter disciplina, né? O que não dá é para não ter disciplina. Com certeza. Sem disciplina não combina. E como foi a tua trajetória com o Santa Cruz? Conta um pouquinho aí para a gente. Bom, como eu falei, eu cheguei em Recife em 2012, né? Eu estava jogando em Portugal e acabei recebendo o convite do Santa Cruz para vir para Recife. E aí eu tive o primeiro contato. Eu vejo até algumas fotos da minha apresentação em 2012. Eu tinha o cabelo um pouco comprido. Acho que se algum torcedor ver, nem vai lembrar da imagem minha agora, da minha chegada, que eu tinha cabelo um pouco maior. E tive o primeiro contato aqui com a torcida pernambucana, com a torcida tricolor. Logo na minha estreia, assim, eu pude fazer um gol e rapidamente eu entrei assim, nas graças do torcedor na minha primeira passagem, e foi uma passagem boa que o Santa Cruz vinha de uma Série D em 2011, foi campeão pernambucano e tinha o acesso à Série C. E eu chego em 2012 que ele estava na Série C. E a gente tem um bicampeonato pernambucano e em 2013 tem um tricampeonato pernambucano em cima do nosso maior rival, que era o Sport. Então, rapidamente eu pude ter um carinho do torcedor, ter uma afinidade com o torcedor, e tive uma boa passagem nesse primeiro contato com o Santa Cruz. Eu venho para Pernambuco também, na época, namorando, noivo da minha esposa, né? E a gente casa aqui em Recife. Então, Recife tem também esse lado familiar muito forte na minha vida. Dentro de campo as coisas estavam dando certo, mas também fora também estavam caminhando bem. Então, eu fui bicampeão pernambucano aqui, né, em 2012 e 2013, e casei com a minha esposa em Pernambuco. E em 2013, depois do tricampeonato pernambucano, eu recebi uma proposta para ir para o Náutico, que é onde eu
jogo no segundo clube aqui em Pernambuco. O Náutico, na época, estava na Série A, vivia um momento um pouco melhor que o Santa Cruz em relação a nível nacional, estava na Série A, e o Santa Cruz vinha num ressurgimento naquela época. E aí eu recebo uma proposta de ir para a Série A e vou para o Náutico. E fico também 1 ano e meio no Náutico, jogo metade de 2013 e 2014. E aí eu saio de Pernambuco a primeira vez. E no final de 2014 também surge o nascimento da minha filha. Minha filha nasce em Pernambuco também. Então, assim, não foi nada programado, mas começam a acontecer algumas coisas na minha vida que acabam fazendo com que a minha história em Pernambuco marque. E aí eu saio em 2014 de Pernambuco, começo a rodar um pouco e pensei, acho que eu não voltarei mais para Pernambuco, talvez a minha história ali naquela cidade acabou, em Recife, eu não vou ter oportunidade de jogar lá novamente. E em 2019 eu recebo um novo convite do Santa Cruz. Pernambuco chamando. Chamando novamente. E aí eu fico em Recife, no Santa Cruz, 3 anos também, 2019, 2020 e 2021. Em 2021 eu saio novamente do Santa Cruz, de Recife, e aí na minha cabeça realmente eu falo... Agora não vou voltar mais. Eu já estava com 34 anos para 35 anos, aí eu falo, já estou numa certa idade, acho que a minha história aqui em Recife acabou, né? E nesse período que eu passo longe, a minha esposa... a gente tenta ter um segundo filho, ela tem uma gravidez e a gente perde o bebê da primeira gravidez dela. Isso foi em 2023. E aí, beleza, houve um impacto ali familiar, a gente queria muito ter um segundo filho, ela acabou perdendo, a gente supera tudo isso, passa um tempo, a gente fala, vamos tentar ter de novo, né? Ela tinha a possibilidade de ter filho, vamos tentar ter de novo, né? E aí, depois de 1 ano exatamente, ela engravida de novo em 2024. E aí ela passa 2024 inteira grávida e chega no final da temporada, meu contrato no antigo clube estava acabando e começa a ter aquele questionamento, onde vai ter o bebê? Porque tem até um período que a mulher pode viajar. Sim. Por conta disso. E a gente não tinha previsão para onde ia, estava muito incerta a nossa vida. Tinha algumas possibilidades e a gente fazendo planos para onde a gente vai. Chega ali dezembro, finalzinho do ano, próximo da época ela não pode viajar mais, eu recebo um convite novamente do Santa Cruz para voltar para Pernambuco. A gente se alegra muito, porque o nosso filho nasceria aqui em Recife, então, porque a minha filha brinca muito, né, que ela não queria que o irmão nascesse aqui, queria que, por exemplo, a gente estava em Concórdia, em Santa Catarina, que era interior de Santa Catarina. Então, ela queria que ele nascesse lá, porque ela sempre ia poder falar, eu nasci na praia, eu nasci em Recife, você nasceu em Concórdia, uma cidade menor, então ela sempre ia poder brincar com ele. E aí, no final do ano, a gente recebe a proposta de vir para Santa Cruz e ele acaba nascendo em Recife também. Então, assim, eu casei em Recife, meus 2 filhos nasceram em Recife, então, tanto dentro de campo, né, como fora de campo, o Recife foi marcando a minha vida e o carinho, o amor pela cidade, pelo clube, pela torcida, só foi aumentando no passar dos anos. Então, a gente se alegra muito de estar aqui. Hoje, meu filho já está com 10 meses, vai completar 1 ano aqui em Recife, vai poder conhecer um pouco mais as praias de Recife, do Nordeste. Então, a gente gosta muito, né, a minha esposa gosta muito daqui, a gente chega, já tem amigos, já conhece a cidade. Tá em casa, né? E a gente é recifense, de coração. Né? É aquela cidade que a gente chega e já se sente em casa. Se sente até mais em casa do que talvez quando vai visitar os familiares, pelo tempo que a gente já não vive lá. A gente chega, fica um pouco perdido, Recife a gente já chega, já sabe onde tem as coisas, já sabe onde tem os amigos. A gente se sente literalmente em casa aqui. Que coisa boa, tá vendo, minha gente? Uma dúvida que surgiu aqui, agora vai uma pergunta de quem não sabe de futebol, tá certo? Por favor, não me julgue. Eu vou logo dizendo. Você escolhe em que posição... Quando você começa, quero ser jogador de futebol, você começa a se preparar. Você já sabe em que posição você quer jogar ou isso daí é descoberto à medida que você vai treinando? Bom, você tem que ter um pouco de... Olha a minha pergunta, eu não sei, né, minha gente? Boa pergunta. A gente vai ter um pouco de afinidade, né? Às vezes o menino é mais talentoso, gosta mais de driblar, gosta mais de fazer gol. Tem uns que não tem tanto talento, gosta mais de marcar. Como eu falei,
a minha história foi mais pela superação, pelo esforço, pela prática que eu me tornei futebol. Então, na minha cabeça, eu tinha duas opções. Ou eu ia ser zagueiro ou eu ia ser goleiro. Só que goleiro eu achava que participava muito pouco do jogo. Então, eu tinha impaciência de ficar tanto tempo sem participar do jogo. Eu falei, pô, vou tentar ser zagueiro. No começo, eu sempre só tinha jogado bola na rua. Nunca tinha jogado em campo ou num society. Quando eu chego no interior de São Paulo, que eu me mudo de São Paulo para São Carlos, interior de São Paulo, que eu tenho o primeiro contato com escolinha, que eu começo a treinar em campo, eu não sabia me posicionar dentro de campo, eu não sabia, porque a dimensão era maior, eu ficava totalmente perdido, mas eu tinha muita vontade. Então, como marcar era mais fácil, eu tinha muita disposição para marcar. E aí eu vou treinando, vou melhorando, vou aprendendo. Então, na minha cabeça era muito claro, ou ia ser zagueiro ou ia ser goleiro. E aí comecei como zagueiro, comecei a gostar da posição, aí, né, conforme você vai entrando nas categorias, você vai evoluindo, vai aprendendo, e aí eu fui aprimorando aquilo que eu gostava de fazer, e aí cheguei a nível de me tornar um jogador de futebol. Mas quando você começa, vai muito pelo gosto, né? Aquilo que você tem mais afinidade. Se dedica mais, né? Isso, é. Mas pode ser que às vezes você chegue numa posição, um treinador olhe que você tem aptidão para outras coisas e te direcione para outra coisa. Então, acontece isso também. Olha aí, minha gente, tá vendo? Olha aí. É legal a gente ver, né, que o William é gente da gente. A gente escuta a trajetória dele, tá aqui ouvindo e assistindo essa conversa. E serve para você se inspirar, para você não desistir, para você seguir, persistir, ter disciplina. Ele falou muito disso, viu? Disciplina. Tem que ter disciplina para conseguir alcançar aí os objetivos. A gente já está chegando ao fim do nosso bate-papo, mas eu queria agora que você, antes de mandar esse recado, primeiro eu quero saber do futuro. E o teu futuro profissional? O que é que tu pretende? Tá no Santa Cruz, mas ir para frente? Já dá para dividir alguns planos? Não, sim, com certeza. Bom, eu ainda, né, tenho contrato para a próxima temporada com Santa Cruz. Assim, eu não ponho um limite de quando minha carreira vai acabar. Eu me sinto em condição. Graças a Deus, sou um jogador que nunca tive uma lesão grave, que isso é que às vezes impossibilita o jogador de ter uma longevidade na carreira. Então, me sinto bem fisicamente, tenho pouco histórico de lesão. Então, eu ainda vou usufruir desse final de carreira o quanto meu corpo permitir que eu continue, eu vou continuar jogando. Mas, em paralelo a isso, quando você começa a atingir uma certa idade, você vai se preparando em outras áreas para que, quando acabe a sua carreira, você faça uma transição para uma outra área. Bom, o esporte, o futebol sempre esteve muito ligado na minha vida e eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser algo ligado ao esporte e ao futebol, que é aquilo que eu fiz a minha vida toda. Então, eu estou terminando o curso de educação física já e vou começar agora começar a fazer cursos voltados para o futebol, né? Que é treinador de futebol, que tem as licenças da CBF que até são exigidas, né, para os treinadores serem treinadores de Série A, B, então você tem que ter as credenciais para isso. Então, eu pretendo fazer essas credenciais para que, quando a minha carreira acabe, eu possa estar pronto, apto para, quem sabe, receber alguns convites e dar sequência agora no futebol do lado de fora, né? Ajudando com tudo que aprendeu no longo dessa trajetória aí como jogador, poder ajudar, né, às vezes jovens e até, né, dentro do profissional, tá ajudando para que as pessoas também possam atingir, né, esse sonho de se tornar jogador de futebol. Então, a gente vai se preparando em paralelo enquanto vai exercendo a carreira ainda, para que quando parar, possa fazer essa transição. Você vai migrar, mas está dentro do mesmo universo, né? Isso, dentro do esporte. Bom demais. A gente já está encerrando essa conversa. Queria que você pudesse mandar um recado aí para quem está acompanhando, que sonha em ser jogador de futebol também, ou que tem outro objetivo de repente, mas que está precisando desse exemplo de disciplina, porque disciplina não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. É muito bonito a gente falar, mas na prática a gente precisa abrir mão de certas coisas para se dedicar e no dia a dia é difícil. Então, sim. Bom, eu vou falar no geral, não só para o esporte, para o futebol, mas todo mundo que tem um sonho, né? Porque eu acho que o sonho faz com que você não desista, tenha disciplina, né? Porque quando você está fazendo algo que às vezes você não gosta, é muito mais difícil você ter disciplina. Mas quando você corre atrás de algo que você sonha, o seu coração todo dia te faz lembrar daquilo e faz com que você busque isso. Ainda que você tenha que passar por alguns obstáculos, você tem força e resiliência para passar por cima dele.
Então, todo mundo que tem um sonho na cabeça, que não limite, né, esse sonho, que corra atrás desse sonho, mas tenha muita disciplina e muita perseverança, porque nada vem fácil na vida, sempre haverá obstáculos e pedras no meio do caminho, e só, né, a força, o esforço, a disciplina, a perseverança que vai fazer com que a gente remova essas pedras e continue lutando e correndo atrás do nosso sonho. E, né, e nunca deixe que ninguém e nada limite ou que ponha água no seu sonho, né? Abafe o seu sonho ou deixe que faça com que você deixe de sonhar. Como eu falei, eu dou muito crédito para minha mãe, porque ela sempre deu liberdade para que eu pudesse correr atrás do meu sonho. Talvez se eu tivesse um pai em casa, poderia ser que chegasse algum momento, por eu vir de uma família pobre, que falasse, não, você precisa trabalhar, você precisa ajudar dentro de casa, você tem que deixar esse sonho de lado e correr, ajudar aqui em casa. Então, essa liberdade que a minha mãe me deu para que eu pudesse correr atrás do sonho, por isso que eu sou muito grato a ela, mando um beijo para ela aqui. E então que, né, quem tem um sonho, que não desista, não deixe de lutar por aquilo que acredita. Perfeito. Anotou, né? Não deixe de lutar por aquilo que você acredita. William, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Eu que agradeço o convite do programa. Um abraço e um beijo a todos. Foi muito bom bater esse papo com vocês. E coisa boa. E obrigado a você que acompanhou essa conversa até aqui. Obrigada por ter ficado com a gente. Se gostou, aproveita e compartilha. Compartilha com os amigos, manda para todo mundo. Se inscreve no nosso canal. Pois é, toda semana a gente tem aqui uma conversa massa com gente que inspira. É isso, minha gente. A gente espera vocês para o próximo Gente de A a Z. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.